Olá, sexto ano! A gente hoje vai dar continuidade ao capítulo 7 e a gente vai começar falando de brisas, tá bom? Então, quando a gente vai na praia, normalmente a gente sente um vento muito suave, né? Muito gostoso, esse vento bem suave que ocorre nas praias. E esse vento a gente chama de brisa, ok? E aí vale lembrar que existem dois tipos de brisa, tá? A brisa marítima e a brisa terrestre. Quando a gente fala da brisa terrestre, a gente está falando desse vento que sopra durante a noite e a direção dele é da areia para o mar, é o sentido que ele faz, da areia para o mar. Quando a gente fala da brisa marítima, a gente está falando de uma brisa, de um vento que ocorre durante o dia e o sentido dela é do mar para a praia, ok? Essa brisa, então, essa brisa marítima ocorre durante o dia e vai do mar para a praia, ok? Agora a gente vai falar sobre as massas de ar, tá? As massas de ar, elas são representadas por extensões grandes de ar que têm algumas propriedades, como é o caso da temperatura, da umidade, da pressão, e elas são praticamente uniformes, tá? E aí vale lembrar que uma massa de ar, quando ela fica estacionada por algum tempo em uma região, ela vai adquirir as características da região que ela está. Então, por exemplo, se uma massa de ar ela fica parada durante um tempo numa região desértica equatorial, ela vai se tornar quente e seca, ok? E aí a gente tem que lembrar também o seguinte, a região equatorial, né? Aqui a região equatorial, ela é mais aquecida, certo? E as regiões polares, né? Tô destacando aqui para vocês, elas são menos aquecidas. Então, se a gente tiver isso em mente, a gente vai saber o quê? Vou tirar o rabisco, tá? Para ficar mais bonitinho. O ar mais quente da região equatorial, vamos destacar de novo. Então, o ar que está mais quente aqui, ó, o ar quente da região equatorial, olha o que vai acontecer. Olha o que acontece com ele aqui. Ele se dilata e ele fica menos denso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai subir. E aí ele se desloca em direção, ó, aos polos, tá vendo? Ele se desloca em direção aos polos, onde ele vai esfriar e vai descer para a superfície. Já nas regiões polares, o ar mais frio, né? O ar é mais frio e, logicamente, o ar mais frio ele também é mais denso, né? Por isso que ele fica embaixo. E aí ele se desloca próximo à superfície terrestre e avançando rumo ao Equador, tá? E aí os deslocamentos dessas massas de ar a grandes distâncias, eles acabam formando ventos, né? E outras manifestações climáticas que podem estar ocorrendo. Outra observação que a gente tem que fazer é o seguinte, o encontro de duas massas de ar com características diferentes vai estar formando as frentes. E aí a gente tem a frente quente e a gente tem a frente fria, que é o que a gente vai falar aqui, tá? Essas imagens estão no livro de vocês. Aqui a gente tem uma frente quente. Como é que se forma uma frente quente? A frente quente ela vai ser formada, como está na imagem para vocês, por uma massa de ar quente. Então, repara que aqui ó, você tem uma massa de ar quente. Ué, cadê meu pincel? Desculpa, o pincel sumiu. Repara que aqui você tem uma massa de ar quente que empurra aqui ó, a massa de ar frio, certo? Por ter uma densidade menor, a massa de ar quente, ela passa por cima da massa de ar frio, certo? Lembrando que quem é menos denso sobe. Então, como a massa de ar quente, ela é menos densa do que a massa de ar frio, ela tende a passar por cima do ar frio e aí acaba condensando a água na região de contato. E aí vai ocorrer frequentemente a formação de nuvens e também a formação de chuva, tá? Agora a gente vai falar da frente fria. Quando a gente fala da frente fria, também tem um esquema aí para vocês, a gente está falando de uma massa de ar frio, a gente está falando de uma massa de ar frio que se encontra com uma massa de ar quente, certo? E aí a massa de ar frio, por ela ser mais densa, ela tende a se deslocar por baixo da massa de ar quente.
E aí, o que que vai acontecer? A frente fria, então, ela vai estar provocando ventos, trovoadas e chuvas fortes, ok? Uma coisa que vale a gente observar é o seguinte: quando a gente abre o congelador da nossa casa, muitas vezes a portinha do congelador fica em cima, né? E aí o que que acontece? Se você ficar ali parado um tempo, você vai sentir um gelo no seu pé. Você vai sentir um gelo no seu pé, por quê? Porque aquela massa de ar fria, ela tem uma densidade maior do que a massa de ar quente, então ela vai para baixo. É por isso que ela vai para baixo e acaba resfriando o seu pé, ok? Então vamos sempre lembrar disso. O que tem uma densidade menor tende a ficar em cima e o que tem uma densidade maior tende a ficar embaixo. Por isso que a massa de ar frio desce e a massa de ar quente sobe, ok? Aqui a gente fecha esse capítulo. Um beijo para todos e até mais.